Boa noite, amigos e amigas da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Damos início agora a mais um programa AFPESP na TV, que tem em sua grade de programação entrevistas, reportagens, entretenimentos, dicas culinárias e muito mais. Nós vamos agora observar um breve intervalo e voltamos dentro de instantes. Até já, então. São Paulo, cidade multicultural, capital da gastronomia e do entretenimento. Existem muitos motivos para conhecer a cidade de São Paulo, e a AFPESP lhe oferece mais um. AFPESP Unidade Capital. São 65 confortáveis apartamentos em uma localização privilegiada, próximo às melhores casas de espetáculos, shopping centers, teatro e com fácil acesso ao metrô. AFPESP Unidade Capital, mais um bom motivo para conhecer a cidade de São Paulo. Hoje voltamos a conversar sobre questões dos servidores do Legislativo e que interessam a todos os servidores em geral, e também sobre projetos que estão tramitando em Brasília. Convidamos dois dos mais presentes e combativos. Eu falei a mesma coisa no programa anterior, mas eu volto porque é verdade. E dirigentes de classe, que estão sempre muito atualizados com as informações do Estado e da União. Conosco, Rita Amadil de Brito Ferraro, presidente da FALESP, Associação dos Funcionários da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que chamo carinhosamente de Ritinha, né? Boa noite, E também nos alegra com a presença do amigo Gaspar Bissolotti Neto, presidente da ASPAL, Associação dos Servidores Aposentados e Pensionistas da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Muito obrigado pelas honrosas presenças dos dois, que muito nos alegra. Bem, no programa passado nós começamos a falar sobre as PECs, as PLs e mais algumas coisas que estão tramitando em Brasília. E ambos, né, participam ativamente na defesa dos direitos dos servidores públicos que estão sendo maculados com as intenções do governo de retirar esses direitos. Como é que vocês avaliam a presença das entidades nesse processo? A gente sabe perfeitamente das barreiras que nós temos em Brasília para falar com um deputado quando em plenário. Como é que vocês veem essa movimentação? Tem dado sucesso? Eu sei porque eu estou lá presente, mas eu quero ouvir de vocês. A gente não fica trocando ideias sobre isso. Quer começar a falar, Gaspar? Fala, Gaspar. Gaspar gentilmente deixa sempre as damas começarem, né? O Duarte, ele falou ambas presentes, mas ele também tem estado presente em Brasília. Temos nos encontrado nessas lutas para defender, como disse o Gaspar, não alguma coisa para o servidor ganhar, mas para ele deixar de perder. E as últimas lutas, uma das que estivemos lá bastante, muitas vezes, foi com o PL 257, que é um projeto do governo que renegocia a dívida dos estados, mas que para renegociar a dívida estendendo o pagamento por 20 anos dos estados com a União, ele quer como contrapartida sacrificar o servidor público, tirando alguns benefícios, algumas vantagens que o servidor tinha. Mas o Duarte falou como é que é a vida lá, como é que é para chegar em Brasília. Bom, para chegar em Brasília, você vai no Congresso e não consegue entrar no Congresso. A primeira barreira para você lutar por essas PECs, na defesa do servidor, é você conseguir entrar na porta, passar pela porta do Congresso, que você não consegue. Eles te mandam num bloco, chega lá, tem um segurança que diz, não, hoje a entrada está restrita porque vai ter uma votação importante. Então, no dia que tem uma votação importante, que é o dia que o povo tem que estar lá, ou quem está sendo prejudicado com essa votação tem que estar lá, não, nesse dia não pode entrar. E se a coisa fosse boa, eles deixariam entrar, né? Eles já não deixam entrar porque eles estão prejudicando alguém, uma classe. Por isso que já não deixam entrar, já restringe, aí você sai dessa porta e vai para o outro anexo. No outro anexo, a porta de vidro está fechada, ou está com grade, também não pode. Aí eles mandam você entrar por... Aí alguém fala assim, não, vai tentar pela sala da imprensa ou pela sala de... E você fica andando perto de 2 horas
tentando mudar de prédio para conseguir entrar. E depois uma hora consegue, né? Com muita dificuldade, pede ajuda para algum deputado. Temos alguns deputados que têm nos ajudado na defesa dessas PECs, o deputado Arnaldo Faria de Sá, o Major Olímpio, o Ivan Valente. E, além disso, você pede alguns deputados amigos para poder entrar, passar por essa barreira. E aí, finalmente, você consegue entrar no prédio. Aí tem a segunda barreira, que é para você entrar no Salão Verde, né? Onde os deputados estão fora do plenário. E depois a terceira para você entrar no plenário. Quer dizer, depois disso você já perdeu umas 4 horas para conseguir entrar onde vai ser votado, para conseguir falar com o líder ou com os deputados do seu estado na defesa do projeto. Mas agora eu vou deixar o Gaspar falar sobre os itens do projeto, que eu falei sobre as dificuldades físicas. Dentro né? desse teu raciocínio, se você pensar, é até mais profunda a dificuldade, né? Porque Brasília é longe, Paixão, né? Nós estamos em São Paulo. É verdade. E cara, viagem eu já fui de ônibus para Brasília para participar de movimento. São 12 horas de viagem. É uma noite e o começo da manhã que você fica... Aliás, tivemos nessa última defesa da PEC 257, contra a PEC 257, tivemos umas professoras, né? A Pampesp esteve presente e elas foram de ônibus, valorosas professoras que estão sempre presentes e que enfrentaram essa jornada. Uma idade média de 65 anos. Uma idade média acima de 60 anos. Então, quer dizer, a gente percebe que eles escondem o poder da população. Isso que eu acho que é o mais grave. Para a gente chegar no centro do poder, ou se gasta muito com avião e hospedagem e tal, ou se gasta muito tempo, além do dinheiro, muito tempo com o traslado até lá, através de ônibus, né, principalmente. Então isso a gente percebe. Escondem o poder da população, dificultam para nós, povo, e nós somos lideranças, então nós ainda temos a nossa associação, a nossa federação, que acaba pagando para nós para irmos lá, quer dizer, pagando os gastos, né? Mas e o povo? O povo como que vai se manifestar? Como vai protestar? Não sei aqueles que moram ali. Ô Gaspari, não só você não consegue entrar no plenário para falar com os deputados, como você não consegue ir nem na galeria para assistir à sessão. A galeria que ela é feita, construída para que o povo assista à sessão e saiba o que está acontecendo lá dentro, o que os deputados estão votando. E o pessoal fecha a galeria e não entra ninguém na galeria. Nessa última vez que estivemos lá, nas últimas vezes, a galeria esteve fechada. Exato. Uma das vezes que nós estivemos em Brasília até, teve uma coisa assim absurda, que foi uma audiência pública discutindo a questão da Petrobras, onde eles estavam proibindo o povo de entrar no plenário. Quer dizer, a audiência pública dificultando a entrada do povo. A audiência é pública. Não, e a sessão é pública. A sessão é pública. A sessão é pública. Quer dizer, e a casa é do um povo, absurdo, como se diz, né? É uma coisa horrorosa. É que hoje eles querem que a gente assista pela TV, né? Eles passam direto pela TV e falam, assista pela TV. É uma forma de asepsia, né? Segundo eles. Mas mesmo agora, tirando as brincadeiras, né? Na verdade, as entidades têm que estar muito atentas. Tem que continuar perseguindo esses projetos, de estar afim, porque vem mais coisa. Como diz aí um amigo nosso, não rasgue o cupom que vem mais sorteio. Eles estão preparando um pacote de medidas aí contra o funcionalismo, contra o serviço público em geral. A ideia é terceirizar ao máximo, a ideia é privatizar ao máximo. Nós temos que estar muito atentos. Acho que cabe a nós, dirigentes de entidades de servidores públicos, não só como dirigentes, como cidadãos, a fazer com que eles respeitem a legislação, com que respeitem a Constituição, denunciando, entrando com ações na justiça, seja lá como for. Aqui, através de programas como o da AFPESP, nós temos que estar sempre botando a boca no trombone, porque, infelizmente, daqui para frente nós ainda teremos muita coisa contra nós. Podemos falar sobre a 257, alguma coisa ainda? Pode, claro. A 257 que estávamos falando, o PL 257, que tira algumas coisas que o funcionalismo tem, mas um dos itens, um dos artigos, aumentava, como o Gaspar tinha falado antes, a alíquota de 11% para 14%. Então, num momento de dificuldade, o governo, ao invés de ele cortar gastos, fiscalizar melhor para diminuir a sonegação e a corrupção, que é essa forma que você teria mais receita, não. Ele pretende aumentar
a contribuição previdenciária do servidor, aumentando em mais 3% a contribuição. Esse artigo conseguimos, com muita mobilização, com entidades do funcionalismo do Brasil inteiro, de muitos estados presentes em Brasília, conseguimos tirar esse artigo do projeto. Então ele não deverá acontecer. Ainda poderá acontecer, mas a gente espera que nesta fase isso não aconteça. Esse era um dos artigos que prejudicavam o funcionário. O Gaspar e Rita, eu tenho uma preocupação, né? A preocupação diz respeito, todo governo que se instala, ele já vem de cara a falar nas reformas estruturais. E uma das reformas que eles mais incentivam, porque existe, assim, uma campanha tradicional contra o servidor público e os seus direitos, né? Esta é uma triste realidade. As pessoas não se interam do que acontece no serviço público. E agora está se falando, aliás, a própria imprensa, já assim com grande precocidade em termos de noticiário, colocam que vai haver mais uma reforma previdenciária. Isso é preocupação? Deve ser uma preocupação nossa? Ou são rumores que estão correndo? Olha, nós sabemos que tem estudos finais já, né? Por esses dias aí, está para entrar esse projeto, essa proposta de emenda à Constituição. Tudo depende aí do andamento, né, da política nacional, para ver se prospera ou não. Mas o governo costuma jogar pesado nesses momentos. E o que a gente sabe dos estudos, tem algumas coisas aí que preocupam muito, né? Uma é questão de mexer com a idade, né, aumentar a idade, aí com a desculpa de que a população está ficando longeva, né? E a gente sabe que os bancos estão atrás, porque eles têm interesse muito na previdência privada. Então eles estão querendo aumentar aí a idade da população. Muita gente vai acabar não conseguindo aposentar, né? Principalmente se a gente considerar que o trabalhador, depois dos 40 anos, para conseguir emprego é muito difícil. E o problema não é só nossos servidores públicos, é dos trabalhadores em geral. Então, a gente sabe que é uma coisa que preocupa muito. Para nós, servidores, eles falam muito em acabar até com a possibilidade de acabar com a paridade entre o ativo e o inativo, aqueles que já têm, no meu caso, por exemplo, que estou aposentado há mais tempo, e acabar com isso. Quer dizer, são cláusulas que não poderiam mexer, cláusulas pétreas que eles estão querendo mexer, né? E outro ponto que eles vêm com tudo é em cima das pensões. Eles querem, se possível... Querem que a viúva morra de fome mesmo. Exatamente. Né? Eles já chamam o aposentado de estoque de aposentado, né? Estoque de aposentado. E agora eles querem acabar com as viúvas também, com os dependentes de pensionistas aí. Na iniciativa privada já houve mudanças, eles querem trazer agora para nós também. Infelizmente, o nosso tempo se esgotou. Lamento muito. Rita Amadil de Brito Ferraro, presidente da Associação dos Funcionários da Assembleia Legislativa. Foi um prazer muito grande, enorme prazer de recebê-la. E a você, meu amigo Gaspar Bissolotti Neto, presidente da ASPAL, muito obrigado, uma boa noite e continue com o programa AFPESP na TV. Olá, amigos servidores públicos. Na semana que antecedeu ao Natal, nas últimas sessões da Câmara Federal, o deputado Arnaldo Faria de Sá conquistou uma emblemática vitória na defesa dos servidores públicos de todo o país. Entenda por quê. Ainda falamos sobre o PLP 257/2016. A renegociação das dívidas dos estados com a União tem preocupado os servidores públicos, porque o texto original do projeto de lei 257/16 previa várias contrapartidas dos estados, em forma de ajuste de despesas, incluindo a possibilidade de congelamento dos salários dos servidores para terem o direito de renegociar suas dívidas. Uma luta árdua foi realizada com o apoio do deputado federal Arnaldo Faria de Sá, que chamou as lideranças das entidades para organizar caravanas de mobilizações em Brasília. A AFPESP esteve junto de toda essa luta, com representantes trabalhando no estado de São Paulo e também em Brasília.
O texto aprovado na Câmara Federal retirou os itens que prejudicavam os servidores e foi para o Senado. No começo de dezembro, o Senado reenviou o texto à Câmara com a exigência de incluir as contrapartidas. Na sessão de discussão do texto, em 20 de dezembro de 2016, o deputado federal Arnaldo Faria de Sá conseguiu aprovar um requerimento de votação imediata do texto original aprovado pela Câmara, que não continha as contrapartidas que poderiam prejudicar os servidores públicos. Com essa ação do deputado Faria de Sá, o funcionalismo venceu uma importante batalha preservando seus direitos. No dia 22 de dezembro, em São Paulo, o deputado recebeu nossa equipe de reportagem para explicar como foi a vitória. Confira. Quando da primeira votação do 257 na Câmara, nós garantimos que poderia ocorrer a renegociação das dívidas sem prejuízo para os servidores. Ao chegar ao Senado, o Senado recompôs tudo isso e na última hora tentou fazer com que a Câmara fosse votar de forma atabalhoada, naquele momento, essa reforma que o governo queria da renegociação, mas embutido todas as contrapartidas, aumentando a cota previdenciária, impedindo a contratação dos servidores, impedindo a remuneração dos servidores, reajuste dos servidores, tudo do pacote de maldade estava garantido nessa 257 no Senado. Mas quando veio para a Câmara, o governo não quis fazer acordo nenhum, porque o Ministério da Fazenda não deixou, como se o Ministério tivesse muitos votos no Congresso e pudesse impor da sua vontade. Na verdade, quando o governo percebeu que podia perder, começou a retirar o quórum. Mas entrei com o requerimento de encerramento da discussão e início imediato da votação. Quando eles perceberam, já tinha sido aprovado esse requerimento, já tinha sido iniciada a votação. E nessa votação retiramos todas as maldades que o governo queria fazer com o servidor público. Salvamos o serviço público. Não entendo porque a imprensa toda está cobrando que deveria ter as contrapartidas. Então nem leram. É apenas o jogo econômico, o jogo de mercado e o servidor que se dane. Não é assim não. A vitória está garantida. O governo, se quiser agora, pode vetar, mas se vetar não pode renegociar. E se quiser fazer a renegociação sancionada do projeto, vai ter que negociar com cada Assembleia Legislativa o que vai ter de prejuízo para o servidor, lutando ele na sua própria Assembleia para impedir que isso possa acontecer. Foi uma vitória inimaginável. O governo, com todo o seu poder, com toda a sua maioria, levou uma sova e merecia levá-la dessa maneira mesmo. E salvamos o serviço público brasileiro. Boa noite, telespectadores da TV Aberta e amigos da FEPESP. No dia 4 de novembro, na véspera de completar 85 anos de fundação, a FEPESP recebeu a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima. A imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima, trazida de Portugal, ficou exposta no saguão da sede social, à Rua Doutor Bittencourt Rodrigues, 155, Sé, das 10 às 16 horas, com uma celebração católica para os devotos. Acompanhe. Podem perceber, quando a gente fala de Deus, a gente sente uma paz muito grande. A gente percebe que alguma coisa nos ajuda a continuar e a transpor todas as nossas necessidades. Então vamos lembrar de Jesus, lembrar de Nossa Senhora, e ver que todos nós precisamos disso para continuar a nossa caminhada e para que a gente também contribua para fazer um mundo melhor. A imagem de Nossa Senhora de Fátima foi esculpida com indicação da irmã Lúcia, uma das crianças que viu Nossa Senhora. A primeira imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima foi oferecida pelo bispo de Leiria e coroada solenemente pelo arcebispo de Évora, em 13 de maio de 1947. Para quem não conhece, foram 6 aparições de Fátima. A primeira, em 13 de maio de 1917. Lúcia de Jesus, 10 anos, Francisco Marto, 9 anos e Jacinta Marto, 7 anos. Após a missa na igreja de Aljustrel, lugarejo de Fátima, foram pastorear o rebanho de ovelhas, nas terras do pai de Lúcia, na cova da Iria. Como um clarão de relâmpago, num céu luminoso e sereno, apareceu-lhes a Mãe de Deus. Nesta primeira aparição, Nossa Senhora pede aos 3 pastorinhos que venham 6 meses seguidos, no dia 13, sempre na mesma hora, e diz que ainda poderá vir uma 7ª vez. Segundo o relato da criança mais velha, Nossa Senhora disse: rezem o terço todos os dias para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra. A segunda aparição, 13 de junho.
Já com a presença de 50 pessoas na cova de Iria, os 3 pastorinhos viram de novo o reflexo da luz, quando foi revelado que Jacinta e Francisco morreriam logo e Lúcia viveria mais tempo. Terceira aparição, 13 de julho. Mais de 2.000 pessoas aguardando o acontecimento. Maria revela então aos 3 pastorinhos a primeira parte do segredo de Fátima, a visão do inferno. A segunda parte do segredo, o anúncio do castigo e dos meios para evitá-lo. A terceira parte do segredo permaneceu desconhecida até 26 de junho de 2000. Nesta data, foi ela divulgada por determinação do Papa João Paulo II. Quarta aparição, 13 de agosto. Os 3 pastorinhos foram sequestrados e mantidos por 3 dias sob vigilância pelo administrador de Ourém. Mesmo assim, eles sentiram a presença de Nossa Senhora e pessoas que foram no local relataram sobre um clarão no céu. Quinta aparição, 13 de setembro. 15 a 20.000 pessoas acorreram à cova da Iria. Continuem a rezar o terço para alcançarem o fim da guerra, disse então Nossa Senhora. Sexta e última aparição, 13 de outubro de 1917. Uma multidão de 50 a 70.000 peregrinos, vindos de todos os cantos de Portugal, acompanharam a aparição. Ao pedido de cura para uns doentes e conversão para alguns pecadores, Nossa Senhora respondeu: uns sim, outros não. É preciso que se emendem, que peçam perdão dos seus pecados. Conversamos com alguns fiéis. Confira. Nossa Senhora só me traz boas lembranças desde a infância. Porque como eu nasci e vivi até a adolescência, até o final do colegial, numa cidade muito pequena, então a aproximação da religião católica era muito grande. Então, desde pequeno, eu aprendi a conviver com Nossa Senhora. E dizia meu pai que quando nasci, ele me entregou a proteção de Nossa Senhora das Dores, que era a padroeira da minha cidade. Depois, Nossa Senhora Aparecida sempre foi objeto de devoção. E Nossa Senhora de Fátima, especialmente, que já naquela época do interior sempre era muito admirada, muito idolatrada pelos milagres que sempre eram noticiados, atribuídos a Nossa Senhora de Fátima. Depois me casei com uma portuguesa, então a aproximação ficou um pouquinho maior. Então sempre que vou a Portugal, alugo um carro em Lisboa e a primeira viagem é sempre para Fátima, com pedidos, mas muitos agradecimentos. Então a minha lembrança de Nossa Senhora é sempre muito agradável, muito feliz. A minha lembrança da Nossa Senhora é desde que nasci. Minha mãe era devota, todo dia 13 de outubro ela ia lá no Sumaré, na igreja Nossa Senhora de Fátima. E a minha família toda é abençoada por Nossa Senhora de Fátima. Temos ela na cabeceira da cama e toda noite eu oro para ela e agradeço tudo que ela me dá. Quando recebi o convite do pessoal de eventos, através da doutora Márcia, para ficar com essa tarefa de buscar Nossa Senhora, gente, é uma gratidão enorme, né? Não tem palavras para descrever o que eu senti. Estive já em Fátima 2 vezes, então assim, o que eu vi lá em Fátima, então tudo isso hoje voltou novamente, as coisas que eu passei por lá, vendo as pessoas aqui desde as 9 horas da manhã, assim, as pessoas aqui, né, a emoção das pessoas, isso não tem como não emocionar, não tem. Eu estou muito feliz, tenho que agradecer muito por ter sido a escolhida. Me considero que eu fui uma pessoa escolhida para essa tarefa. Tenho muito que agradecer. A visita faz parte das comemorações do centenário das aparições da Virgem Maria. Ao todo, são 3 imagens que estão percorrendo vários países. A imagem da Santa percorre o mundo, levando a mensagem de paz e amor.
noite, amigos da FEPESP e público da TV aberta. Vamos apresentar em nossa dica gastronômica uma receita que é muito apreciada no litoral paulista e faz parte do cardápio da unidade AFEPESP Guarujá. A receita é com um peixe chamado meca, conhecido também por espadarte, muito resistente a variações térmicas extremas e que pode chegar a mais de 4 metros ou até 500 quilos. Em 2004, uma pesquisa realizada na cidade de Santos indicou que o meca era um dos peixes preferidos pela população e turistas. A partir daí, a Prefeitura de Santos, em conjunto com o curso de gastronomia da Universidade Católica de Santos e o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares da Baixada Santista, criaram um prato com ingredientes típicos da região e o meca, definindo-o como o prato típico da cidade. Na unidade AFEPESP Guarujá, o peixe meca é preparado com molho de alho poró. Vamos conhecer os ingredientes? Meio quilo de meca, 6 limões, sal a gosto, 100 gramas de alho. Ingredientes para o molho: 2 talos de alho poró em rodelas, 4 colheres de azeite de oliva, 2 colheres de farinha de trigo, 2 xícaras de leite, 200 mililitros de creme de leite e sal a gosto. Neste verão de 2017, com muitas famílias passeando nas praias brasileiras, a receita pode ser uma rápida e saborosa refeição para os veranistas. Quem vai preparar o meca com molho de alho poró é o chefe de cozinha da sede, Marcelo Bueno. Confira! O meca deve ser temperado na véspera, com limão, sal e alho, e ficar em uma geladeira até a hora do preparo. As postas do peixe devem ser grelhadas. Para o molho, limpe o alho poró e corte em rodelas bem finas. Aqueça o azeite de oliva e adicione o alho poró. Frite sem parar de mexer até dourar. Misture a farinha de trigo e junte aos poucos o leite. Deixe cozinhar até obter um creme. Tempere com sal. O peixe meca pode ser servido com salada, arroz ou massa. Tem um sabor característico que faz dele a grande atração turística do litoral paulista. Aproveite e conheça as unidades da FEPESP no litoral, como Marizias, Guarujá, Caraguatatuba, Itanhaém e Ubatuba. Fiquem com imagens selecionadas da unidade Guarujá. Obrigada por sua atenção e até breve.